Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje, em homenagem ao lançamento de Mortal Kombat 2, hoje eu vim falar sobre o filme Mortal Kombat de 2021. Shang Tsung, imperador da Exoterra, envia seu melhor guerreiro, Sub-Zero, para assassinar o jovem Cole Young. Temendo pela segurança da família, Cole vai em busca de Sonya Blade, seguindo a indicação de Jax, um major das forças especiais, que tem a mesma marca estranha de dragão com a qual Cole nasceu. O filme tem direção de Simon McQuoid, roteiro de Greg Russo e Dave Callaham, sendo essa a terceira adaptação do jogo Mortal Kombat para os cinemas, sendo as outras duas de 1995 e 1997. Honestamente, eu consumi muito pouco Mortal Kombat, assim, é um jogo que eu sabia... Já tinha jogado em algum momento em algum fliperama, sabia alguns dos principais personagens, acho que muito o Sub-Zero por conta da música, né, dos anos 2000, mas fora isso eu não tinha muito conhecimento sobre todo o contexto do jogo, dos personagens, enfim, e muito por conta disso eu fui assistir o filme com expectativas bem baixas. E devo admitir que pra mim o filme foi uma surpresa muito positiva, acho que ele funciona super bem, conseguindo trazer uma história que faça sentido pra quem não é tão fã assim, pra quem não consumiu tão profundamente, ao mesmo tempo que traz referências muito bem colocadas dentro da história. Na história, então, acompanhamos o Cole Young, personagem esse que foi criado exclusivamente para os filmes, e acho que ele funciona aqui como uma personificação de nós espectadores dentro desse universo, né? Já que ele vai meio que explorando, né? E ele é esse personagem, então, que de repente se vê envolvido dentro desse grande universo paralelo, dessa realidade paralela que tem pessoas com poderes e pessoas que também desejam sua morte. E eu achei bem interessante a mitologia por trás de todo esse universo, assim, a forma como ele traz aqui pro filme, que algumas coisas eu sei que vêm dos jogos, vêm muito do contexto, mas outras foram adaptadas para o filme funcionar dentro de como uma adaptação, né? E acho que ele funciona muito bem, sendo muito acessível para quem não é tão fã assim. Na história, há séculos, a humanidade disputa o controle da Terra contra reinos paralelos em um torneio sangrento, o Mortal Kombat. Com o reino da Exoterra prestes a vencer pela 10ª vez consecutiva, o Deus do Trovão, o Lord Raiden, recruta Cole, Sonya Blade, Kano e Jax como seus guerreiros escolhidos para salvar o planeta. Dentro da história eu achei várias similaridades com a mitologia grega, principalmente com a ideia de mitologia grega que a gente é apresentado em Percy Jackson, em que a gente tem essas forças do bem e do mal, guerreiros que são escolhidos e principalmente deuses que não podem agir, né? Não podem se meter nessas batalhas. Essa mitologia e essa ideia de bem e mal também me lembrou de um filme bem recente que é o longa Guerreiras do K-pop, principalmente por conta de terem cenas de luta que são bem legais e com armas até que de certa forma parecidas. O filme também introduz o conceito de arcanos, que seria meio que uma explicação de por que alguns desses personagens têm poderes sobrenaturais. Sim, esses arcanos seriam um poder interno desbloqueável para aqueles que carregam uma marca do dragão. Inclusive, dentro do filme, eles também adicionam, dentro dessa mitologia de arcanos, personagens que têm os seus poderes dados por conta de avanços tecnológicos, como o Kano, a Sonya Blade e o Jax, que aqui eles ganham meio que um teor, um tanto de poderes especiais mesmo, o que eu achei até que interessante pra dentro da história. Sem dúvidas, pra mim, o que ficou de grande destaque do filme são as cenas de luta. Não é à toa, né, que é uma adaptação de um jogo de luta. E até pela classificação indicativa do filme ser 18 anos, já dá pra imaginar que é um filme muito violento. As cenas são muito bem coreografadas, né, visto que elas são muito inspiradas em algumas ações que a gente tem dentro do jogo, né, até os movimentos especiais dos personagens. Até mostrando alguns comandos muito parecidos, como a rasteira que dá pra fazer no jogo, ou o cruzado de baixo pra cima. E as mortes dentro do filme são exageradamente violentas, e isso eu digo no melhor sentido possível, porque elas são muito inspiradas no que a gente vê no próprio jogo. Aqui a gente vê muito menos realismo e muito mais gore, além de trazer as famosas frases de fatality ou victory, enfim, acho que ficou bem legal dentro da história, é uma pequena referência aí ao jogo que acho que super funcionou aqui dentro desse contexto. Um pouco disso, apesar de trazer cenas no mundo real, o filme, ele é uma adaptação desse jogo, então claro, as mortes vão ser extremamente exageradas, vão ter muito sangue, vão ter desmembramentos, vão ter vários desses momentos, mas acho que é um pouco da essência do que é o jogo mesmo, né, porque é um jogo realmente bem brutal também. Como eu falei, o ponto alto realmente são essas lutas, acho que tem coreografias muito legais dentro da história
e parte disso também vem por conta do seu próprio elenco. O ator de Kung Lao, Max Huang, era membro da equipe de acrobacias de Jack Chan e apresentava ideias para tornar a coreografia ainda melhor. E ele até usou esse histórico para se retreinar ao adotar o estilo de artes marciais de Kung Lao, que é muito diferente do seu. Admito que no começo também eu fiquei um pouco confusa assim com todo o filme, porque são muitos personagens, é muito contexto, é muita coisa que eles precisam entregar para conseguir nos inteirar dentro desse universo, né? Até por ser o primeiro filme de algo que desde o início eles já imaginavam que teria uma possível sequência, né? E inclusive vai ter, que estreia hoje mesmo, quinta-feira. E também já deixo aqui pra falar pra vocês que vai ter vídeo aqui no canal de crítica sobre Mortal Kombat 2. Mas honestamente sinto que eles fizeram uma boa seleção de personagens pra esse filme e até conseguiram guardar alguns deles pra próxima sequência, que acho que tem um certo gostinho de quero mais. Eu senti que todos os personagens funcionaram bem em conjunto, as interações entre eles são muito legais e imagino que pra quem é realmente fã, assim, deve ser algo bem interessante de ver esses personagens interagindo entre si, né? Acho que alguns personagens ficaram, sim, escanteados, principalmente os do lado ali do Sang Tsung, mas enfim, né, era isso, tinha muito personagem, o filme não é necessariamente longo, então acho que isso acaba acontecendo, mas os principais acho que eles conseguem dar uma boa explorada neles. E com isso, sinto que os grandes destaques aqui dessa história fica com o personagem do Kano, que aqui serve como esse alívio cômico, um personagem sarcástico, meio durão, mas que constantemente é tirado sarro pelos outros personagens, mas acho que ele super funciona aqui, as piadas funcionam principalmente, me tirou boas risadas, então acho que foi um personagem que deu muito certo. E claro, não tem como não falar o principal antagonista aqui dessa história, que é o Sub-Zero. Tem uma baita introdução dentro do filme e ele realmente consegue assustar por conta do mistério ao redor do personagem. Claro, o Sub-Zero protagoniza a maior batalha dentro do filme, que inclusive é o que abre o filme, né? O filme começa com uma baita abertura, que é justamente uma luta entre ele e o Scorpion, né? Uma luta que fica meio que anos, essa rivalidade de anos entre os dois personagens. A rivalidade dos dois funciona muito bem dentro da história, sendo um dos seus pilares, até pela forte motivação de vingança, a qual a gente compra completamente de Scorpion. E como todo bom filme que já pensa na sua sequência, o filme termina com aquele gostinho de quero mais, onde os guerreiros do Lord Raiden vão atrás de outros com a marca do dragão também, começando pelo Johnny Cage. Além de prometer, né, o grande torneio do Mortal Kombat, que foi prometido nesse primeiro filme. E postergado também. Eu acho que a história aqui dentro tem suas questões, acho que eles poderiam ter desenvolvido muito mais, principalmente porque tem personagens muito interessantes aqui, né, a gente entender mais das motivações de cada um, né, o que move cada um dentro da história, de onde que eles vêm, e também a mitologia por vezes fica um pouquinho complicada por ser muita informação, de ser o primeiro filme, deles quererem deixar tudo muito claro desde o início. Mas honestamente, eu me diverti muito assistindo o filme. Ele foi um filme que me surpreendeu muito positivamente. Eu esperava que ele fosse algo completamente diferente. E como uma pessoa que não consumiu tanto assim os jogos, eu acho que ele funciona super bem, assim. Então pra mim ele fica como realmente essa surpresa, assim, muito positiva. E já estou curiosa para a próxima sequência de o que é que vai acontecer, né? As cenas de luta, assim, pelo que eu vi das primeiras críticas que já saíram, o filme tá sendo bem elogiado, então vamos ver, assim, o que vai ser. Como eu falei, vai ter crítica aqui no canal, né? Então fiquem ligados. Mas tô bem ansiosa, assim, e no geral eu acho que é um pouco disso, assim, vi muita gente falando mal do filme. As críticas são bem negativas, pra ser bem sincera, desse primeiro filme. Mas eu honestamente me diverti bastante, assim, foi um filme que eu acho que cumpriu um pouco do que eu tava esperando e que me surpreendeu, assim, por esse novo universo. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota 7 e ele tá disponível na HBO Max. Mas então foi isso, pessoal, se você gostou do vídeo não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você acha de Mortal Kombat, se você tá ansioso aí pra sequência e também deixar aqui nos comentários qual jogo que você queria ver numa adaptação, né, ou qual adaptação de jogo que é a sua favorita. Então foi isso e até o próximo vídeo.